Olá, amigos internautas e amantes do café. Mais um vídeo sobre esse dinamismo do mercado do nosso dia a dia. Conosco hoje está o Felipe, um grande amigo, conterrâneo, está com a gente hoje para conversar sobre esse mercado de café. Felipe, muito obrigado por estar aqui conosco. É uma alegria. E você pode iniciar comentando com a gente como que você veio parar nesse mundo do café, Felipe. Primeiramente, Ebinho, olá, internautas, todos os ouvintes aí da rede que acompanha esse maravilhoso projeto aí que vocês estão desenvolvendo, né, para falar exatamente desse mercado de café que exatamente, igual você salientou há pouco aí, o quanto dinâmico ele é, né? E é muito importante esse bate-papo, então quero agradecer em nome da Redpoint esse convite, senti muito feliz, o primeiro bate-papo assim, né, que eu tô fazendo, e não podia ser diferente, iniciar aí nesse projeto legal que vocês têm feito aí na mídia, muito importante isso. Bom, eu iniciei no mercado de café em 2005, eu sou de Guaxupé, cidade vizinha, então quando a gente fala de Guaxupé, né, a gente tem a nossa Guaxupé lá em Guaxupé, então eu iniciei em 2005 na Guaxupé, comecei trabalhando na parte de recebimento de café. Eu falo com muitas pessoas que eu acho que foi um privilégio eu ter começado nesse lugar, porque eu acho que é onde a gente começa a entender todo o início de uma empresa respeitada que é a Guaxupé, né? Exatamente, exato. E assim, ali a gente consegue ver o funcionamento, o início de uma cooperativa, o início de tudo, como é tratado o café do produtor, né? Da mesma forma a Minasul. Então, dessa parte que eu trabalhei de recebimento de café, eu fui trabalhar na parte de planejamento. E em 2009 eu tive uma oportunidade de ir para a mesa de operações da Guaxupé, né? Fui trabalhar com alguns professores lá. Então, de lá para cá, me apaixonei por esse mercado. O dinamismo dele, eu acho que traz essa paixão, traz esse grande diferencial, né? Que é o mercado de café, que deixa todo mundo, né? Sem dormir, né? Louco, né? Louco. Então eu fiquei na Guaxupé até 2022. Então eu recebi o convite, né, para trabalhar na Redpoint, depois de ter feito uma boa escola. E a intenção quando eu vim trabalhar na Redpoint foi exatamente tentar agregar, né? Como eu tinha ao lado do mercado físico, vamos falar assim, mesmo que eu ficava na mesa de operações, mas a gente acaba tendo um pouco do conhecimento. Eu digo um pouco do mercado de café, porque o mercado de café é muito grande, assim, ele é um aprendizado todos os dias, né? Você sabe mais que eu disso, a gente aprende todos os dias com o mercado de café. Então eu vim trabalhar na Redpoint, e assim, a intenção era exatamente isso, né? Trazer uma melhor estratégia, um melhor olhar de quem está no outro lado da mesa com quem está do lado ao contrário, né, para ver o que a gente consegue fazer de melhor estratégia para os nossos clientes. Então, assim, essa é a minha pequena trajetória no mercado de café. Que bonito, Felipe. Tem um ditado que fala que depois que entra no mercado de café não sai nunca mais, né? Não sai. Ô, Felipe, a gente tem um negócio em comum que a gente passou grande parte da nossa vida profissional dentro de cooperativa, né? Exato. Eu continuo até hoje dentro de cooperativas, né? Então hoje podemos dizer que você está do outro lado, né? Exato. Está do outro lado da mesa. Isso. Quando a gente vai falar de mercado, a gente costuma, né, dividir em fundamental e técnico, né? Assim, a leitura que eu faço hoje, estando hoje você na Redpoint, que é um lado mais técnico, né? Assim, muito cálculo, muita matemática, acaba saindo um pouquinho daquele dia a dia, assim, de produtor, o café em si e tal, para algo realmente técnico, né? Sim, sim. E como é que foi esse impacto, assim, na sua opinião? Muda muito ou não?
O Ebinho, ele acaba, assim, ele muda com certeza, né? Porque do lado de cá a gente começa a ter outras ferramentas, né? A gente começa a enxergar outros tipos de negócio, a gente começa a enxergar o mercado, vamos falar, do lado de cá, do lado de operações, que quando você está numa cooperativa, a gente acaba, né, ficando limitado, né, por conta de que a gente está no dia a dia, focado em atender o produtor, em fazer a melhor estratégia do produtor, que eu acho que é isso que é o mais importante, né? Mas sim, acaba mudando o negócio. Mas você tocou num ponto interessante, né? Porque hoje se fala muito no mercado aí de fundamento, de técnico, né? Desses tipos de análise que tem no mercado. Mas assim, a gente não pode deixar de salientar, de lembrar que o quê, né? O café, ele é o quê? O café ele é uma commodity, né? Então, quando a gente está falando de uma commodity, a gente está falando da matéria-prima mesmo, né? Do grão puro. Então, a gente não pode deixar isso de lado. O mercado não pode esquecer de ver que realmente existe ali a matéria-prima no negócio. Mas hoje, eu acho que acaba movimentando, dando toda essa liquidez, toda essa volatilidade que o mercado tem. Também do negócio, né? Porque hoje o que faz, como que é toda essa movimentação do mercado, né? Quem que está por trás? Quem que faz todo esse movimento? Acho que essa é a grande questão. Né? Exatamente. Assim, a gente sempre fala os fundos. Até o próprio produtor já aprendeu isso. Já aprendeu até a falar dos fundos. Mas quem são esses fundos, né? Normalmente quando não tem muita explicação, fala que é os fundos, né? Os fundos exatamente. Puxou, o fundo derrubou, né? Mas assim, que acaba sendo realmente esse pessoal, porque eles entram, muitos desses fundos acabam nunca nem viu um grão de café, né? Então eles entram no mercado para quê? É o financeiro, e diante disso tudo, eles fazem o quê para poder operar esse financeiro? Esses fundos, quando eles entram no mercado, eles não querem perder dinheiro, porque está envolvido muita grana mesmo. E muitas vezes o foco deles é mais taxa de juro ou alguma proteção financeira do que propriamente o café em si. Com certeza. Quando eles estão operando café, com certeza eles estão fazendo hedge em outras commodities até, numa taxa de juros, que eles estão operando alguma renda variável, alguma renda fixa. Então isso acaba tendo essa volatilidade toda que a gente vê, né? Então por isso que sim, a gente acaba falando que o técnico, né? O técnico ele é mais pesado até que o fundamento. Mas claro, né? A gente não pode deixar de olhar o fundamento em momento algum, né? A gente já tivemos problemas recentes que afetou já afetou safras, então consequentemente isso vai desencadeando mais coisas aí. Em um dos bate-papos que eu estava com o produtor, um deles perguntou se o que era o mais forte, assim, se era o fundamento, né, ou o técnico. Eu acho que não tem assim um jeito da gente dividir qual dos dois é mais forte, assim, né? Eu costumo dizer que o que é fundamental, ele acaba durando mais tempo, é mais a longo prazo, né? O técnico dia de entrega na bolsa em Nova York, acho que também o primeiro dia de entrega na bolsa em Londres. Então, essa parte técnica que muitas vezes os produtores às vezes não conseguem, né? Não tem nem tempo para acompanhar. Exato. Mas essa parte técnica acaba trazendo uma oscilação muito grande, né? Sim, sim. E a gente ainda vê o mercado hoje, o carrego ainda não voltou, deu uma zerada ali, né? Estava muito invertido, meio que zerou, e parece que isso está querendo voltar ao normal. Que visão que vocês têm lá desse carrego, desse cash and carry que estava invertido, agora está meio zerado? Na opinião de vocês, nas análises, isso vai voltar para o carrego normal ou ainda não? Olha, bem, é um bom ponto, que tudo isso a gente vai se adequando, né? e construindo, igual a gente saiu desse tema aí de análise técnica e fundamental, né?
2021 para cá, quando nós tivemos os problemas de geada, de seca, esse carrego inverteu, isso acho que acabou prejudicando muita gente, muitos importadores, né, o pessoal que carregava a posição, isso judiou um pouco. Então, assim, voltou recentemente, perto da liquidação, né? Isso foi perto da liquidação desse último contrato. Na semana passada. Deu mais ou menos uma semana aí que nós tivemos no mercado com um carrego pequeno, de pegar um carrego aí de 0,50, chegou acho que até 1. Mas isso, se a gente for colocar esse carrego pequeno e ver o custo do dinheiro hoje, com as taxas de juros como estão, pega a taxa de juros lá fora, o pessoal lá fora não estava acostumado, né, com essas taxas de juros não acima de 0, né? Então a gente vê os juros americanos puxando isso um pouco. Então o custo do dinheiro para quem quer fazer o financiamento está muito caro. Então você pega esse carrego até que nós tivemos uma semana aí, isso acaba não representando nada. Logo isso já inverteu, passou as liquidações, isso já inverteu e volta novamente Será que dá para pensar em um prazo para isso voltar ao normal? É difícil. Olha, Bim, se a gente analisar que essa inversão do carrego foi devido ao fundamento, né? Foi ao fundamento que nós tivemos o problema na safra de 2021. E a gente começar a olhar uma possível melhora nessa safra, né? Até nessa safra 24 e de repente uma 25. É claro que é muito cedo para a gente falar disso, de safra 25, muita água para passar, né? A gente tem que terminar de colher a safra 24. Mas assim, a gente pode voltar a ter esse carrego. Eu acho assim, a nossa visão é que esse carrego, num curto prazo, ainda não volte, né? A gente precisa terminar de colher essa safra, ver o volume dessa safra, se realmente não vai ter problema, qual é o tamanho do problema. Porque se a gente continuar com uma safra com problemas ainda, dificilmente a gente vai ter a volta do carrego, né? Então acho que a gente... Além da safra, Felipe, tem alguns reports, né, que circulam no mercado que acabam linkando o carrego com taxa de juro, né? Sim. A gente viu que na última reunião do cupom a Selic segurou nos 10,5, né? Inclusive o mercado esperava que ia ter um corte, não teve. Problemas no Rio Grande do Sul, que acaba impulsionando um pouquinho a inflação. Dólar mais alto também provoca a inflação. E a Selic segurou, né? Então, se for verdade um link, né, entre taxa com carrego e fundo comprado, pode ser que isso ainda vai ficar um período, né? Vai, exatamente. Porque você tocou em outro ponto importante, né? Se a gente olhar hoje a posição dos fundos, eles carregam uma posição grande comprada, né? Então, para eles é muito... tanto no arábica quanto no robusta. Exatamente. Então, isso para eles, para a posição deles, para a posição dos fundos que está comprado, fica muito confortável. Porque pensa que para ele rolar essa posição dele, né, ele está ganhando todo esse carrego ao contrário, porque para ele rolar, né, ele precisa vender o contrato mais curto, que está valendo mais que o próximo contrato. Então, para o fundo é muito confortável esse tipo de posição. Então, acho que assim, enquanto o fundo não mostrar algum ponto aí que eles possam voltar a diminuir essa posição, mas aí você entra num outro ponto, né? Se o fundo começar a diminuir a posição, teoricamente, né, ele derruba o mercado. Então... E o fundo é isso, né? Ele dá alegria para os dois lados, né? Depende do lado que está, né? Exatamente. Ô, Felipe, eu sei que a Redpoint, ela é uma empresa assim, focada em pesquisa também, né? Já assisti várias palestras que a Redpoint promove. Será que dá para a gente tentar, pelo menos, visualizar esse mercado daqui 5 anos, 10 anos? A gente viu que o consumo é crescente e a gente sabe que a volatilidade maior às vezes fica do lado da origem, né? Da originação, do lado da produção. Principalmente agora com esses climas loucos que tem, né? Sim. Só, né, falando um pouco dessa área de pesquisa da Redpoint, nós temos uma área que é específica mesmo, né, de pesquisa, tanto para a área do café, como para outras commodities, que a Redpoint não é só o café, todas as commodities que tem listado em bolsa, a Redpoint tem na carteira. Mas mais para frente a gente fala um pouco mais sobre a Redpoint.
Sim, a gente consegue, nós temos muito, temos muito material bacana, né, que a gente apresenta para os clientes, mas sim, o que a gente consegue ver dentro dessas pesquisas, o que preocupa muito, né, Bin? Eu não sei se você vai chegar nesse ponto, mas eu já vou um pouco antecipar para a gente poder fechar o raciocínio, né? Inclusive tem pergunta boa aqui, viu, Felipe? Né? Tem uma pergunta aqui que eu preciso saber, tá? A gente não pode esquecer da parte climática, né? Eu acho que isso está muito associado a essa pergunta sua. Você pega hoje a data que nós estamos e o calor que a gente está sentindo, né? Exatamente. Eu estou até com esse colete aqui porque o ar está gelado, mas está bem quente lá fora. Sei. Enfim, eu acho que assim, essa parte climática vai ditar muito nesse sentido, né? A gente vem de problemas climáticos aí no Brasil, pelo menos desde 2021, nós tivemos esse problema de seca e de geada, que aconteceu tudo isso que a gente Depois também Vietnã, Indonésia. Exatamente, era nesse ponto que eu ia chegar. A gente vê Vietnã ano passado com problemas, né, Indonésia, e esse ano o Vietnã continua com esse problema. A gente vem, em das nossas pesquisas, a gente vem acompanhando muito o clima no Vietnã, na Indonésia também. O que a gente observa é que as chuvas lá no Vietnã, elas vieram muito tardias, então na média essas chuvas elas estão bem abaixo, né? Ela está bem abaixo, até a parte a precipitação, né, está abaixo da média e a temperatura está acima da média, né? Então isso acaba influenciando. Inclusive a pergunta agora não é se tem geada ou não, né? Cadê a chuva? Cadê a chuva, exatamente. Mas, assim, aí a gente entrando um pouco, só fechando esse raciocínio, né? Isso acaba dando um aperto, né? Até no cenário de balanço global, né, Bin? Porque a gente sai de 3 anos aí de problemas climáticos e faz com que a gente tenha realmente um aperto global, né? Isso, consequentemente, influencia de tudo, né? Desde do carrego que a gente já passou, enfim, das cotações de preços de Nova York como estão hoje. Assim, falando um pouco de número, né? A gente tem aí para uma safra 24, 25, partindo de números aí, vamos falar de produção global, esse número da Redpoint não é bem próximo do USDA, tá? A gente fala um número de produção global aí de 179,2 milhões, né? Para a safra 24, 25, e aí uma demanda, né, que seria um consumo aí na casa de 178,7 milhões. Ou seja, está encostado. Qualquer probleminha no clima pode trazer um impacto, né? Pode trazer um impacto, exatamente. Então acho que isso a gente tem que medir de perto, tá? Então acho que é uma preocupação muito... Felipe, eu já vi o mercado a 3, né? Já tive o gostinho de vender Nova York a 3,07. Não lembrar direitinho a data. Tem gente assistindo aí que deve lembrar. Mas eu já tive essa sensação. É lógico que não dá para falar nem afirmar nada, né? Mas acho que não está muito difícil da gente ver o mercado lá de novo, não, hein? Mas, Binho, o mercado, tudo é possível, né? Como você comentou, o mercado de café, a dinâmica do mercado, ela é tremenda, ela é muito grande, o dinamismo do mercado de café. E a gente vem passando agora, né? A gente vem entrando numa estação climática que faz com que o mercado sofra muitas alterações, muitas oscilações, né? A gente, às vezes, sai alguns boletins climáticos apontando uma temperatura mais abaixo em determinada região e acontece algumas oscilações, o mercado sobe muito, depois isso volta, não, essa temperatura não vai acontecer, a gente já viu o que acontece, acho que isso acaba não sendo tão saudável para o mercado. Mas deixando isso de lado, né, deixando essa parte que acontece, né, nesse período que a gente está de clima, tudo é possível, a gente já viu um mercado aí próximo, né, nós vemos um mercado aí próximo de 250, de 2,50, mas assim, para um cenário mais curto prazo,
eu acredito que seja um pouco difícil de chegar nesses 3, mas não impossível. O mercado ele muda muito. A gente vê uma resistência muito forte no mercado, a gente tem acompanhado por esses dias aí, a gente vê uma resistência muito forte de chegar nos 2,40, né? O mercado, depois que ele foi nesses 2,47 aí, ele voltou e bateu abaixo dos 2,30, aí ele voltou novamente, ele bateu, a máxima ele foi nos 239,80 nessa casa, e voltou, né? E a gente vê uma resistência muito forte dele romper, de chegar pelo menos próximo desses 2,40 para poder dar sequência. E aí a gente tem vários fatores importantes, né? Sim. Talvez a bolsa em Londres, né? O robusto em Londres, se ela ceder, a gente tem uma tendência, se ela continua firme, uma arbitragem Nova York e Londres estreita, isso acaba segurando Nova York. Sem falar, Felipe, que a chuva vai ser determinante para a florada da safra 25. Muito cedo, né? Sim. Hoje a gente está enfrentando ainda o início da safra 24, mas a gente não pode deixar de olhar, negligenciar e não olhar a 25, né? Com certeza. Porque aqui a gente está falando de um período mais longo aí, né? Exatamente. E a florada, como que ela vai ser, como que não vai chover, não vai, o clima, ou seja, nada fácil, né? Não, não é fácil. Toda safra, todo ano, toda safra a gente tem uma surpresa, né? Nenhuma safra ela é tranquila. Acho que aí que está a emoção do mercado de café. Agora, tem uma coisa que eu nunca vi, Felipe, nunca vi, assim, a gente falei aqui da arbitragem Nova York versus Londres, sei lá, 40 abaixo, 45. Isso pode inverter? Ou seja, será que Londres pode valer mais que Nova York? É uma pergunta assim, eu não sei, né? Mas é uma curiosidade que o mercado tem. Hoje a gente está vendo o Conilon físico estreito em relação a uma bica corrida fina de arábica, né? Exato. Agora, se a gente for comparar 600 defeitos, que é o padrão indústria, vamos dizer assim, tá ali, né? Acaba o Conilon até valendo um pouco, até mais que o 600 defeitos, ali, o 800 defeitos, né? Mas eu acho que isso, esse ponto acaba até sendo, vamos falar, né? O Conilon acaba abrindo a fatia para esse tipo de café, né? Aumentando mais ainda, né? Essa fatia para a gente poder, para o arábica entrar e retomar essa fatia que havia perdido lá atrás por conta de preço, enfim. Mas assim, falando da arbitragem de Londres com Nova York, essa arbitragem aí nós vimos ela bater 30 abaixo, né? O low dela, né? A mínima dela, que foi em 2017, nós vimos ela bater a 22,10 abaixo, né? A gente não viu isso ainda abaixo disso. Agora essa arbitragem está na casa de 40 abaixo, 45, beliscou 50 abaixo. Mas assim, eu acho que os problemas que nós estamos enfrentando aqui no Arábica, o pessoal do Robusta, Espírito Santo, Bahia, eles estão começando a enfrentar também esse ano. Eu acho que... Mas qual o problema? Problema de quebra de peneira também. Esse problema da quebra de peneira. Melhorou um pouquinho, né? Nos últimos dias agora. O Arábica deu uma melhorada. Nós temos clientes também lá no Espírito Santo, a gente tem bastante contato lá, conversa bastante para tentar entender o que está acontecendo. Então, assim, eu tive lá recentemente, fui visitar uma lavoura lá, então eu vi de perto, né? Realmente o problema lá parece que realmente existe, mas eu acho que, para a gente falar em números ainda, acho que a safra lá fala que está em 60% colhida, né? Mas a gente precisa ter um pouco mais de baseamento para falar em números, mas realmente vem enfrentando esse problema lá também de peneira, então a gente pode falar que realmente pode ter uma quebra de safra lá. Então isso faz com que o preço da Bolsa de Londres, o fundo, né? Como tudo se encaixa, né? O fundo, além do técnico, ele também olha o fundamento, então realmente... Se bem que ele já estava comprado muito antes de iniciar. A pergunta é, será que isso está precificado, né? Às vezes, de repente, eu acho que dependendo do percentual, eu acho que isso tá, mas se for muito... Em Nova York eu não sei, né? Se já está precificado. Agora, no diferencial já. A gente viu peneira graúda saindo aí de menos 5, menos 3 para mais 2 até mais 5. Exatamente. Né? Então no diferencial já está, né?
Agora, mas será que isso tem força para empurrar Nova York mais para cima? Então, seria mais um fator no meio de vários, né? Exatamente. O que a gente estava acompanhando há um tempo atrás, baseado nessa arbitragem tão estreita, é que parecia que o Londres estava realmente ditando, né, o movimento do Arábica, né, do Nova York. O Nova York estava acompanhando o Londres. O Londres não tinha muito espaço para isso não acontecer. Se o Londres caísse, não dava muito espaço para o Nova York andar diferente. Agora, com essa arbitragem ela abrindo um pouco, parece que isso vai invertendo, né? Abre espaço, pelo menos. Abre espaço para o Nova York voltar a ter a sua andar não acompanhando o Londres. Mas assim, só para a gente finalizar a sua pergunta, eu acho que isso é difícil, mas não impossível, né? Eu acho que para isso acontecer, eu acho que a gente teria que analisar um cenário um pouco mais longo. Eu acho que por um curto prazo aí, acho que isso acaba sendo um pouco mais difícil de acontecer. Agora, sim. Em resumo, Felipe, assim, olhando a vida do nosso produtor, né? A gente estava em março com o mercado com uma tendência, esperando um negócio diferente do que aconteceu, né? Foi. Então, eu penso assim, que esse preço em reais hoje, não sei, ontem foi negociado a 1.400, 1.400 e pouco, depende muito, né, mas é um belo preço, considerando que estamos aí caminhando para 30%, 35% da safra brasileira, né? Com certeza, Ebin, é um ótimo preço. Acho que assim, é aquilo, né? O produtor acho que não deve deixar de participar. Acho que é um belo preço. O mercado pode andar mais? Pode. Mas... Eu não tenho coragem de falar pro produtor, vende, que está na hora, ou não vende. Eu não tenho coragem de falar isso, né? É complicado, né? Porque se você fala para o produtor vender e o mercado anda mais, você ainda acaba... Você tomou... Enfim. Mas é um belo preço. É aquilo, né? Eu acho que tem que participar, tem que ir participando, vendendo, pelo menos um pouco, fazendo a média. E aquilo, né? Se o mercado continuar subindo, o produtor tem que olhar de uma outra maneira, né? Eu vendi... meu custo de produção, que é o mais importante, ele ter ideia do custo de produção dele, para saber quanto realmente ele está ganhando nisso. E se o mercado continuar andando, ótimo, né? O produto dele está valorizando. Mas eu acho que é um ótimo preço, ainda mais a gente entrando em safra, né? Então aí, você comentou 30%, 25% de safra colhida. O mercado pode andar mais? Pode. A gente não pode esquecer de olhar também o câmbio, né? Esses 5,40. Exatamente, que são outras questões, né? Outras questões. O dólar tinha que gravar um vídeo só para falar do dólar, né? Exato. O dólar é uma outra... É uma outra linha. Mas, assim, eu acho que é um bom preço, um ótimo preço, né? A gente está caminhando aí para um início de safra, para uma recorrência de safra de ótimos níveis de preço. Agora, em termos de quantidade e qualidade, acho que a gente precisa esperar andar um pouco mais a safra. De fato, tem muita água para passar debaixo dessa ponte. Tem. Né? Agora, um outro fator interessante que a gente está acompanhando são os recordes de embarque no Brasil, né? Tanto de arábica como de conilon. Exatamente. Também. No mês de maio, exportamos 4 milhões e tanto. O junho, provavelmente, vai passar de 4 milhões. Segundo o Secafé, deve fechar o ano safra com recorde, né? Embarcado, um novo recorde, tanto no arábica como no conilon. E um fato interessante nesse volume embarcado é que, como ninguém está fazendo estoque, então esse café está sendo consumido. Exatamente. Né? E isso é mais interessante ainda, que traz liquidez para o produtor, né? Porque eu aprendi, na verdade, assim, eu cresci aprendendo que liquidez é tão importante como preço. Então não adianta nada, se tem um mercado de 1.400 não tem ninguém comprando, né? Exatamente. Ponto importante. Então se o produtor está conseguindo vender o café dele, o Brasil está exportando e o mundo está consumindo, eu acho que para a atividade do produtor não tem nada melhor que isso. Né? Não, com certeza. É isso mesmo. É isso, né? Não adianta ter preço e não ter liquidez, né? Pode ter o preço, ele bater aqui, não consigo comprar. Então a liquidez vai muito
Vai pelas exportações, pela venda, por quando vocês não conseguem vender, tem a Red Point para vocês poderem fazer o head da operação de vocês, e isso faz com que você consiga dar liquidez para o produtor, né? Então, se está exportando, o pessoal está consumindo, mas você tocou no ponto de exportação, né? A exportação, ela vem vindo muito aquela frase, né? Aquela de dar da mão para a boca, né? A turma lá fora tem comprado café, não tem alongado posição justamente por causa do juro. Por causa dos juros, por conta do carrego, né? Muito caro para o pessoal financiar esse carrego da posição. Então a gente vai entrando, você melhor que eu pode falar isso, porque você está no front ali fazendo essas exportações, e realmente, né, o Brasil vem crescendo muito nas exportações. O Brasil aí, em relação a Vietnã, Indonésia, na parte aí do Robusta, né, a gente está com um número aí de 35% acima, né, nas exportações. Então eu acho que é um número bem bacana. E que bate com os números aqui nossos também da Minasul, né? Esse mês de junho, provavelmente, a gente encerra o primeiro semestre da Minasul com recorde nas exportações também. Felipe, o que mais tem nesse mercado que eu sei que você sabe de coisas que nós aqui não sabemos, né? Não tem muito. Você sabe que você sabe. Não, mas o mercado, ele é tudo isso, né? Que acho que a gente veio falando durante esse bate-papo, né? Ver como tudo. Aí, Felipe, chegou o nosso café. Coisa boa. Bom dia. Muito bom. Tudo bem? Olá, tudo bem? Mas então, Ebinho, é isso, né? O mercado, ele é muito movimentado justamente por conta desses fundos de investimento, né? Por conta dessa parte técnica, fundamental, tudo isso que a gente falou. E não tem muito segredo, né? Obrigado. E hoje o produtor tem operado de uma maneira exemplar, né? Sim. Quando sobe, ele participa. Sim. O produtor, ele aprendeu, faz né? uma média ali. Exatamente. Quando né? o mercado retrai, ele também tira o pé, né? Exatamente. Eu acho que isso é muito importante. O produtor está conseguindo... Muito obrigado, viu? Obrigado. Obrigada a vocês. Não, Felipe, te cortando, nada melhor do que falar de café tomando um café. Eu né? sou canhoto, que não tem problema não, depois a gente vira aqui. Esse café que a gente está tomando, dá para brindar com café ou não, né? Não, brinda, claro. Deixa eu ver, cuidado aí. Aí, ó. É café de um dos nossos campeões do concurso Minasul, lógico, do ano passado. E está na nossa cafeteria, aqui na Avenida Dinamarca, dentro do complexo Minasul. Se você não conhece ainda, corre para cá e vem tomar. Eu sou suspeito para falar, mas na minha opinião é o melhor café do mundo. Tá quente, viu? E o interessante aqui não é aquela xícara de imitação vazia, não, né? Não. Isso aqui tem café, né? Acho que dá até para ver aí, ó. Se focar aqui, sai a fumacinha aqui, ó. Felipe, qual tem sido hoje a estratégia da Red Point? O que é olhando o café, você falou que opera com várias commodities, né? Sim. Mas dentro do café, qual que é o carro-chefe da Red Point hoje? O foco da Red Point é para fazer o Red. A Red Point especula, Felipe? Não especula, não. Hã? Não. A Red Point não. Mas assim, nosso foco é fornecer o serviço para o cliente baseado, né, nas estratégias e fazer todo o controle de posição e tentar mostrar a melhor maneira possível de poder fazer a trava, né? Hoje o nosso carro-chefe, a gente trabalha muito com opções, né? Uhum. Então a gente fazer essas operações, essas travas dos clientes através de opção, né? Com call, com put, enfim, assim, dentro da nossa carteira nós temos muitos produtos,
muito produto para poder oferecer para o cliente, né? A gente sai um pouco daquela parte que a gente fala de comprar o café, vender o Nova York, depois fazer o AA, passar as fixações contra o cliente, enfim. Nós temos isso também, nós fazemos esse tipo de operação, mas a gente oferece mais que isso, para sair do comodismo, do dia a dia ali, para poder até dar um pouco mais de opção para o cliente e o cliente poder ter uma agregação de valor, além de tudo, da agregação que ele tem na compra do café. Então a nossa estratégia é baseada em opções, então é legal falar que a gente, então, dessa maneira a gente consegue ter muita facilidade de fazer o que o cliente precisa. A gente não precisa ficar focado, um exemplo, em quantidade de lotes que uma bolsa de Nova York exige. A gente consegue trabalhar. Ou seja, você consegue fracionar. Conseguimos fracionar, fazer a quantidade de sacos que o cliente precisa. Um produto que a gente utiliza bastante, que facilita muito o livro do cliente, e a gente já fazer a trava de Nova York em reais. Então a gente consegue fazer isso. Nós temos dado liquidez até 2026. Isso é importante, né? Exatamente. Porque o café é dolarizado, né? Exatamente. Não adianta você fazer... Para você garantir reais para o produtor, você precisa fazer duas pernas, uma do café e uma de dólar, né? Isso aí, perfeito. Então a gente consegue, né, fazer essa parte já travada, o Nova York em reais. Então nós temos dado liquidez até 2026, a gente consegue dar liquidez e já dá essa proteção para o cliente na quantidade de sacas que ele desejar, que ele precisar. Então isso dá uma folga até para o livro do cliente, né? Para não ficar descasado. No nosso caso, Minas Sul hoje é uma grande exportadora de café. Sim. E uma das variáveis, né, uma das principais variáveis assim, dos exportadores é o caixa, né? Fluxo de caixa, etc. E a Minas Sul opera com a Redpoint. Isso. Então, você poder fazer um hedge sem ter que margear aquilo diariamente. Agora, e o produtor, se ele fizer ali um NDF, alguma coisa assim, em bolsa, funciona bem? Como é que você vê isso? O Webin funciona até um determinado momento, né? O produtor... Ele tem que saber o que está fazendo, né? Exatamente. Ele tem que saber o que ele está fazendo e por que funciona em um determinado momento. A gente vê o mercado, o que manda muito no mercado, né, é o diferencial, né? O quanto é a diferença do preço em reais de uma bica em relação a Nova York, porque o Nova York é a base de preço para isso. Então depende se o produtor ele faz uma trava em reais, por exemplo, numa NDF, ele tem que ficar muito atento com esse diferencial. Às vezes, se o mercado der uma andada, der uma puxada, às vezes quando ele sair da operação, esse diferencial acaba alargando um pouco, né? E às vezes ele acaba, para sair dessa operação, porque já que ele está fazendo um hedge da operação, no momento que ele for sair da operação, ele vai estar vendendo café para Minas Sul. Porque essa estratégia é liquidação financeira, né? Não tem entrega física. Não tem entrega física. Até hoje, Nova York ela até recebe café brasileiro, mas ainda não é de costume, até diferencial que é exigido pela qualidade do nosso café acaba não compensando, os custos, enfim. Então ele pode ter esse problema com o diferencial abrindo. Então, assim, uma das formas que nós na Redpoint podemos oferecer para o cliente de repente, fazer compras de opções, né? Entendi. Fazer compras de opções para poder travar uma operação. Ele não deseja fazer uma venda para Minas Sul por enquanto e quer travar de uma alta do mercado. Ele de repente compra uma call, né? Que ele vai fazer a proteção de uma alta, ele vai ter um direito de compra. E quando ele fazer essa venda para Minas Sul, se o café subiu, ele vai sair da call, né? Nós trabalhamos com opções americanas, então ele pode sair da posição a qualquer momento, ele não precisa esperar chegar até o vencimento, ele pode sair dessa operação, vende, o café dele valorizou, então teoricamente ele perderia, né, na call. Uma coisa compensa a outra. Uma coisa compensa a outra, exatamente. E o contrário também, né?
Se ele estiver vendo uma... Proteção, assim, a gente sempre tem que olhar os dois lados. Os dois né? lados, exatamente. Você tem um ajuste, eu não gosto de falar perda, né? É. Não falo. Mas tem gente que insiste em falar perda, né? Mas o ajuste, às vezes é positivo de um lado, negativo do outro e por aí vai, né? Exatamente. Ô Felipe, esse assunto é muito extenso. Sim. Tá? Eu até tenho programado para falar sobre instrumentos de hedge, operação em bolsa, opções. E aí, você toparia? Opa, claro, com certeza. Então eu vou programar e nós vamos agendar essa próxima. Vamos sim. Eu acho que assim, acho que o produtor tem muito a ganhar. O produtor, de repente, pode usar as ferramentas que a Minasul tem junto com a Redpoint para poder oferecer para o produtor, né? É claro, né? Nada a gente vai oferecer, a gente está falando de mercado de opções, enfim. Depois a gente discute sobre isso, mas ele pode usar, né, a Minasul para fazer uma trava, por exemplo, para 2025, e quer se proteger dessa trava. A gente consegue oferecer as opções em reais já, então ele não precisa nem se preocupar com o câmbio. Já faz a proteção direto em reais também, compra uma call, compra uma put já em reais. A gente consegue fazer esse tipo de operação usando a Minasul como parceiro. Excelente. O objetivo principal nosso é levar conhecimento para o produtor. Sim. A Bíblia fala que lá no Velho Testamento o povo morria por falta de conhecimento. Então o objetivo nosso é levar o conhecimento do mercado, né, tanto de preço como ferramentas que o produtor pode acessar. Perfeito. Ok. Não, Filipão, eu te agradeço muito. É isso, Aline. Eu que te agradeço pelo espaço, né? Novamente aí. Foi um prazer estar aqui. O prazer foi meu. Fazendo esse bate-papo. Espero poder contribuir de alguma forma. Falar que a Redpoint, tiver a curiosidade, pode acessar o site redpointglobal.com. Lá o pessoal vai ver todas as commodities, né? Os ouvintes, os ouvintes não, né? Os internautas, os amantes do café. Os amantes do café, boa. Vão poder conhecer. Tiver alguma dúvida, só deixar lá um comentário que chega diretamente para nós lá. A Redpoint está de portas abertas. Eu também estou à disposição. Nós também, sempre. E vamos. Obrigado. Valeu. Obrigado por esse tempo, por esse espaço de falar um pouco do mercado de café. Eu que agradeço a sua disponibilidade, atender o pedido na hora certa e rápido. Que isso. Valeu? Estamos aqui. Obrigado. Valeu.